começando mais um programa Teorema aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade, também parceiros do canal Futura. A nossa questão de hoje gira em torno da cultura e a sua relação com o mundo contemporâneo. A cultura não é um fenômeno estático, imutável. Ao contrário, está em constante movimento. Devido às fronteiras cada vez mais imperceptíveis, é preciso que olhemos os processos culturais da contemporaneidade com atenção, para não escorregarmos em pré-julgamentos despidos de investigação. O que afinal valida uma cultura? Bom, para estar discutindo a respeito disso hoje, nós estamos recebendo aqui os nossos convidados e quero dar as boas-vindas, professor Renato Ortiz, que é sociólogo e antropólogo. Obrigada pela vinda, professor. Obrigado. Estamos recebendo também o professor Rafael José dos Santos, que é professor aqui da Universidade de Caxias do Sul. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E também a Mariana Duarte, que é doutoranda aqui do Programa de Letras da Universidade de Caxias do Sul, que tem uma parceria com a Uniriter, né? Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Professor Renato, a nossa pergunta, né, de início de programa fala da questão da cultura, da relação que ela estabelece com o mundo contemporâneo. É amplo, mas o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Bom, aí tem muita coisa a dizer. Depende de qual foco que a gente considera a questão. O que tem me chamado mais a atenção é um conjunto de transformações que são recentes em relação, digamos, à vida do mundo no mundo contemporâneo. São transformações grandes, algumas que já vinham sendo acumuladas ao longo do século XX, e outras mais recentes, que se configuram mais no final do século XX, tipo globalização, por exemplo. Mas essas transformações são importantes na medida em que ela repõe a questão cultural num quadro diferente, numa situação que é inteiramente diferente. São transformações bastante profundas que às vezes fazem parte do nosso cotidiano, desde você usar o celular até você pegar um avião e viajar, o que implica na noção de transformações da noção de espaço, da noção de tempo, que fazem parte, digamos, do nosso dia a dia. E o que vai validar isso, ser uma cultura ou não? Como? O que vai validar com que isso seja uma cultura ou não? Quais aspectos? Não se trata de validar, se trata no sentido em que, pensando cultura como um processo social, imersa nas relações sociais e que tem a ver desde o mundo da arte, das criações artísticas, até, digamos, as questões do mundo da técnica que fazem parte do nosso cotidiano. Ou seja... Professor Rafael. Renato, no final do século XX, né, as primeiras produções, discussões sobre o tema vieram do professor Otávio Yanni, né, da globalização, aqui no Brasil, a globalização e dos teus trabalhos, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma distinção que você fez naquele momento, né, entre globalização e mundialização. Tá. E o que você acha que daquelas discussões ali dos anos 90, né, início dos anos 90 para cá, né, o que mudou em termos de interpretação sociológica? Tá, duas coisas. Então, eu comecei, como você sabe, muito cedo a trabalhar sobre a problemática da globalização. No final dos anos 80, quando esse tema era um tema ainda muito pouco trabalhado nas ciências sociais mundiais e não era trabalhado no Brasil. Isso provavelmente, eu digo provavelmente porque fica muito difícil você dizer por que você foi fazer alguma coisa. Uma coisa meio narcísica e incompleta, na verdade. Mas provavelmente tem uma coisa, porque eu trabalhava sobre o tema da indústria cultural. Eu havia feito, por exemplo, uma pesquisa empírica junto à Rede Manchete, que já não existe mais, e à Rede Globo de televisão, que essa existe, ainda está mais rica e mais poderosa, evidentemente, e sobre a fabricação industrial da telenovela. E no contexto de fabricação da telenovela, uma coisa interessante, eu estava observando como que as telenovelas eram exportadas. Então, tinha um técnico que chegava e reduzia uma telenovela de 280 capítulos para 60 a 40 capítulos.
Eu perguntei para o técnico, como é que você faz para reduzir? Ele me disse, corto tudo o que é supérfluo. Evidentemente, eu falei, vai ficar 2, 3 capítulos. Mas eu não caí nessa armadilha, fiz aquela pergunta de pesquisador. Defina o que é supérfluo. E o técnico definiu. Ele disse, supérfluo é tudo o que é demasiadamente brasileiro. Uma telenovela, quando ela é exportada, você muda toda a música, você bota música internacional popular, bossa nova, jazz, tudo que já é reconhecível. E tudo aquilo que diz respeito à identidade brasileira é retirado, porque será um produto que será vendido em escala transnacional. Então, eu me disse, esse rapaz, esse técnico, está operando com um gosto internacional popular. Pergunta sociológica, para mim, o que significa um gosto internacional popular? E aí eu me meti a trabalhar dentro dessa perspectiva. Dentro desse contexto da globalização, os trabalhos que existiam, e em boa parte ainda os que existem, dizem respeito à tecnologia e economia. Se falava, então, em em economia global e em tecnologia global. Quando eu fui trabalhar a problemática da cultura, eu percebi que isso não dava certo, porque a ideia de globalidade implicava uma ideia de homogeneização. Existe a mesma economia no mundo, é o capitalismo. Existe uma mesma tecnologia no mundo, nós estamos aqui no estudo de televisão, em outros estudos a tecnologia é semelhante ou ela é mais sofisticada, que poderia estar aqui nesse estúdio ou em qualquer lugar. Pergunta, existe uma única cultura? Resposta, não. Como então eu nomeio, por exemplo, esse processo que eu estava querendo compreender, que tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão tecnológica, mas como é que eu nomeio a dimensão da cultura que se não bate com a ideia de homogeneização? Eu conheço a diferença entre mundialização e globalização. Ou seja, eu prefiro dizer, existe a globalização da economia, existe uma globalização da tecnologia, mas existe um processo de mundialização da cultura. O que significa que na esfera da cultura você tem uma diversificação, sem usar a palavra diversidade ainda, depois eu volto a isso, uma diversificação de forças, de olhares, de pontos de vistas que estão presentes. Por exemplo, nós falamos várias línguas no mundo. O idioma inglês é o idioma hoje hegemônico, dominante, mas isso não implica no desaparecimento das outras línguas. O que isso serve, por incrível que pareça, essa invenção que eu fiz teve um bom destino, um destino teórico interessante, sobretudo porque no mundo contemporâneo se discute muito sobre o tema da diversidade. Obviamente, com a distinção entre globalização e mundialização, digamos, você pode estabelecer, por um lado, um processo que é transnacional e, por um outro lado, as diversificações, conflitos, poderes, hierarquias e a diversidade que existe na esfera cultural. Agora, o que mudou? Bom, tem algumas coisas mudaram. Primeiro, um conjunto de debates que ocorreu nos anos 90 já não tem mais, não existem mais. Por exemplo, o debate sobre a pós-modernidade declinou. Não existem mais pós-modernos. Ninguém mais se reivindica em ser pós-moderno. O debate sobre a globalização, ele subiu. Subiu em que sentido? Não necessariamente no sentido positivo, mas no sentido em que ele se impõe em qualquer lugar. O que há de negativo nisso é que, na medida em que ele se impõe em qualquer lugar, ele se tornou também uma espécie de senso comum. Se debate sobre globalização na revista Caras, no jornal da Rede Globo Televisão, e aí o próprio tema e os conceitos se transformaram numa espécie de senso comum planetário. Como assim a dificuldade que nós tínhamos, o grupo que o Yanni, eu e o Milton Santos fazíamos parte no início dos anos 90, nós tínhamos era que o tema era um tema que não tinha cidadania epistemológica. As pessoas achavam que aquilo era uma bobagem, que aquilo era neoliberalismo, que aquilo não existia, que aquilo era uma ideologia. A dificuldade era você dar uma positividade, não porque era bom, positividade para dizer o processo existe. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas
na verdade, como se transformou num senso comum planetário, você tem dificuldade de sair do senso comum planetário. Então, se no início havia dificuldade de enxergar o fenômeno, agora o fenômeno está tão próximo que, do ponto de vista das ciências sociais, você acaba se cegando muitas vezes e não construindo uma distância crítica para compreendê-lo hoje. Eu acho que essa é uma transformação bastante grande e que tem implicações complicadas para quem faz um trabalho de ciências sociais. Sem dúvida. Mariana. Professor Renato Ortiz, pensando sobre o que você falou, pensando no conceito da diversidade que a gente fala hoje nesse mundo contemporâneo, como é que fica o nosso país, o Brasil, essa cultura que buscou por algum tempo uma identidade nacional, uma cultura e identidade nacional? Tem dois níveis, eu diria, a pergunta. Uma é a questão da diversidade, a outra é o Brasil, as duas se juntam, mas podem ser vistas de maneiras distintas. O tema da diversidade, que hoje é um tema tão presente, é importante entender que até recentemente tem um livro recente meu que saiu em espanhol, mas não saiu ainda em português, que chama-se Universalismo e Diversidade. Mas esse é um tema que eu já vinha tratando antes em função da problemática mesmo da globalização. Mas o tema da diversidade hoje, ele se transformou num tema do século XXI, uma espécie de emblema da nossa contemporaneidade. A primeira coisa que é importante entender é que esse tema é recente. Ou seja, nós se interessamos pela diversidade porque o mundo se globalizou. Pode parecer uma aparente contradição, mas não. Dito de uma outra forma, antes do processo de globalização, ninguém falava em diversidade. Ou seja, não é que as coisas não eram diversas. Se você voltar à antiguidade, existiam muito mais línguas existentes no planeta do que hoje existentes no planeta. E provavelmente amanhã, daqui a algumas décadas, algumas outras línguas irão desaparecer. Portanto, as diferenças entre línguas elas existiam e eram maiores. Também existiam maiores diferenças entre culturas, por exemplo, em função, por exemplo, só pegarmos o caso da América, que era habitada por inúmeras grupos étnicos indígenas, os mais diversos. Portanto, não é que não existiria isso. Porém, isso não implicava na existência do conceito. Ninguém diria, por exemplo, em 1800, vamos preservar a diversidade. Nem em 1900, nem em 1950, nem em 1970. Hoje, quando nós falamos nós vamos preservar a diversidade, significa que o termo de diversidade teve que ser trabalhado. Não dá aqui para trabalhar nesse pequeno espaço, eu discorrer em torno disso. Esse trabalho que foi feito, que tem a ver desde a crítica ao eurocentrismo, crítica à categoria do universal, que é uma coisa mais abstrata, mas também ao fato da Unesco ter trabalhado, por exemplo, o tema da diversidade como um valor universal, o que é uma contradição, né? Se a diversidade não é universal, seria uma espécie de oxímoro, né? Alguma coisa que nega ao outro. Então, esse tema é um tema que se coloca no século XX. Tem várias explicações positivas e negativas, mas é importante entender que desse debate da situação atual emergiu um enigma, um emblema novo, e esse emblema é a diversidade. No caso do Brasil, até recentemente eu escrevi um texto, fazia muitos anos que eu não escrevia sobre o Brasil. Escrevi um livro sobre imagens um texto sobre imagens do Brasil. Se encontra na internet, é só digitar Renato Ortiz, Imagens do Brasil, se encontra. Que me pediram para uma conferência de fotógrafos em Fortaleza, que justamente tratam de imagem, queriam que eu fizesse sobre o Brasil, e eu voltei justamente dos meus estudos sobre a globalização para o Brasil, porque eu já havia trabalhado a problemática da identidade nacional. No caso do Brasil, agora, você tem uma redefinição, digamos, dos elementos utilizados na construção da identidade nacional. O tema da diversidade, ele aparece de novo, mas já não é mais a diversidade à la Gilberto Freire. Fica um pouco disso como estoque lá da nossa memória que pode ser utilizado, digamos, a todo momento. Carnaval, futebol, mulata, samba, esse tipo de coisa. Porém, essa identidade que tínhamos antes da diversidade era uma síntese. A mestiçagem era uma síntese de várias culturas. Essa era a ideia. E a síntese nós tínhamos o brasileiro, certo?
Agora, a noção de diversidade, quando você vai lendo os documentos das prefeituras, do governo, do Estado, do governo federal, das empresas, nós vamos ver que a diversidade é questão étnica, questão dos grupos da periferia, questão da mulher, ou seja, ela é analítica e não sintética. Você, na verdade, promover a diversidade significa juntar a ideia de diversidade com cidadania, com democracia, com pluralismo, e não você amarrar tudo sinteticamente nesse sentido. Então, as imagens do Brasil começam a se transformar. Mas elas também começam a se transformar não só por causa da questão da diversidade, porque o tema da diversidade não é o monopólio dos partidos políticos e nem do governo. Ele é apropriado também pelo mercado. O mercado transnacional vai vender mercadorias diversas e que exprimem a identidade das mercadorias e das pessoas que consomem. Neste caso, as imagens do Brasil, elas começam agora a ser construídas também em relação a um espaço que é um espaço transnacional. Ou seja, antes, até recentemente, na tradição intelectual latino-americana e brasileira, o espaço do nacional era o lugar da construção da identidade. Então, o brasileiro é um homem triste, por exemplo, diz um autor como Paulo Prado, nos anos 30. Ou o brasileiro é o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Tudo bem. O brasileiro é um mestiço, do Gilberto Freire. Tudo bem. Independente de qualquer maneira, o brasileiro é sempre o brasileiro. Ele é visto como algo que está dentro desse território nacional. O que está lá fora não é importante. Só tem importante lá fora é o que tem, a civilização, que é França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Só isso. No mundo globalizado, isso mudou. Você já tem China, você já tem um monte de coisa, você já tem um declínio da Inglaterra, assim, vertiginoso, né? Se a gente olhar. Dos Estados Unidos também é relativo, de vários países europeus. E agora também o país, como um país emergente, atua no espaço transnacional. Tem que vender música popular brasileira no espaço transnacional, moda brasileira, além de soja e uma monte de coisas. Isso implica que agora a construção da identidade tem que levar em consideração esse espaço que está lá fora. Por exemplo, moda brasileira. Então, você tem exposição em Paris de moda brasileira. A moda brasileira não vende nada na França, não vende nada na Europa, não vende nada em lugar nenhum no mundo. Onde que a moda brasileira vende? Ela só vende no Brasil. Porém, é importante que ela faça uma exposição em Paris para ela conseguir um capital simbólico que justamente permita ela transitar simbolicamente na esfera transnacional e materialmente, enquanto produto, na esfera nacional. Como é que essa identidade da moda é feita? Evidentemente, se você falar, essa moda é uma moda mestiça, você diz alguma coisa dela. Mas essa moda ela vai ser agora adjetivada de várias formas. Ela é mestiça, ela é ecologicamente correta, ela é feita o tecido é feito pelas rendeiras do Ceará, que não trabalham de maneira poluente no meio ambiente. Ou seja, um conjunto de elementos agora que vem como referência o mundo que está lá fora. Eu ia justamente lhe questionar sobre isso, Diga. Sobre esse retorno que se está tendo muito grande para as coisas que são da origem mesmo, como o artesanato, como as rendeiras. Sim, mas já não é mais a origem tal qual ela era pensada antes, Sim, isso que é sim, importante. sim. Então você tem, por exemplo, você é obrigado a vender, por exemplo, te dou um exemplo que é interessante, música popular brasileira. Como é que a música popular brasileira é exportada? Você tem primeiro um grupo de músicos, compositores, artistas que fazem parte do MPB, ou seja, que estão samba, futebol, carnaval. Então você tem Vinícius de Moraes, Toquinho, Chico Buarque de Holanda, Edu Lobo, Caetano, um conjunto de Gilberto Gil, até o Noah Rosa. Você pode aglomerar tudo isso numa caixinha e vender essa caixinha lá fora. Agora, começam a aparecer dentro do outro tipo de música, que é a música que agora é regional, que se coloca contra a música nacional. Vai dizer, o Brasil não é só o país do futebol, o país do samba e da MPB.
Nós aqui em Recife fazemos monkey pitch. Portanto, nós afirmamos a nossa diversidade, o conceito já tinha sido mudado anteriormente, ao longo dos anos 90, para vender no exterior. Mas você também tem uma outra maneira. Você tem grupos, por exemplo, tipo O Cansei de Ser Sex, que faz música em inglês e vende na internet. Todos os três são brasileiros. Significa que o Brasil pode ser conjugado através do nacional, através do regional e através do global. Essa nova situação faz com que a construção das imagens já não se encaixem como elas se encaixavam antes do que seria o brasileiro. Até a pergunta, o que é o brasileiro, torna-se difícil de se responder. Na verdade, ela é respondível, não dá para responder. É uma má pergunta do ponto de vista sociológico, eu diria. Mas essa pergunta é que se coloca porque você tem um conjunto de espelhos, só que os espelhos agora não estão voltados só para nós mesmos. Ele está voltado para fora. O exemplo da Copa é ótimo, atual. A Copa é um evento que ela é vista de um jeito no Brasil, mas ela é vista de outro jeito lá fora. Poxa vida, isso renderia outro programa para nós. São dois olhares diferentes. A Copa aqui, quem é contra, quem é a favor da Copa. Mas a Copa lá fora não é isso. A Copa é um evento transnacional no interior, que está sendo realizado num país específico que chama Brasil. Então, a imagem do Brasil, ela não é feita só dentro do Brasil mais. A imagem do Brasil se faz dentro do Brasil, é verdade, mas também em função dessa interação que é transnacional. Isso o processo de globalização acentuou muitíssimo. Professor Renato, é uma pena eu ter que lhe cortar. A gente está encerrando o programa, infelizmente. Mas, assim, foi uma aula, né? A pergunta da Mariana desencadeou todo o nosso bloco. Eu quero muito lhe agradecer a sua vinda, lhe desejar uma boa estadia aqui em Caxias do Sul, um retorno para o senhor, quem sabe a gente faz um outro programa eu venho de só mais pro programa. tempo. Combinamos. Mariana, obrigada pela vinda. Professor Rafael, obrigada pela vinda também. Sempre um prazer. A gente vai ficando por aqui hoje no programa Teorema e a gente volta a se encontrar com certeza numa próxima. Até. Que pena. Mas foi...